Para todo o Brasil e para o mundo, a Web Rádio Missão Jovem tem a grande alegria de estar em um lançamento de um livro que vai contar a história de uma pessoa que você já o escuta em nossa programação todos os dias, com as suas mensagens, com as suas bênçãos, um homem de Deus a serviço do povo. Eu tenho a grande honra de estar do meu lado aqui, uma pessoa que está contando a história dele. José Wilson, seja bem-vindo ao microfone da Web Rádio Missão Jovem. Obrigado, boa tarde. José, conta um pouquinho, como que foi essa inspiração de escrever um livro sobre uma pessoa? Escrever um livro já não é fácil. É o seu primeiro livro? É o primeiro livro. Agora, escrever um livro sobre uma outra pessoa, aí eu acredito que a responsabilidade é muito maior, né? Exatamente. Se fosse um livro de ficção, provavelmente a gente trabalharia com outros parâmetros, mas tendo uma pessoa como modelo, a gente tem um trabalho por trás, antes do resultado final, que demandou muito tempo, né, de escuta, de conversa, de diálogo, também de ouvir as outras pessoas, porque é fundamental que apareçam também. Eu entendi que deveria aparecer as vozes das pessoas, não todas, porque não é possível, mas pelo menos de algumas pessoas que conviveram com o Maurílio, que representasse o todo das pessoas que conhecem o Maurílio, para poder ter uma ideia assim, o mais fiel possível do que foi essa figura do Maurílio para nós. O trabalho na região que ele desenvolveu ao longo de tantos anos, são quase 5 décadas aqui no Brasil de missão. Então eu achei que, de uma certa forma, esse trabalho dele tinha que ser registrado. Não foi o melhor, não foi foi o possível. Quer dizer, foi o que deu para eu fazer, foi o que deu para se realizar. Então eu, de qualquer forma, estou satisfeito com o resultado final, e ficou um trabalho primoroso do ponto de vista da edição, que foi feito pela editora do PIME, e mais satisfeito porque é uma figura que eu acompanho e conheço desde 1973. Na sua vida, você garimpou, eu penso que foi um garimpo conversar com pessoas, tiveram contato com ele, experiência e tantas coisas que na prática da fé ele conseguiu mudar a história de muita gente. E na sua, José, o que o Padre Maurílio representa para você? O Padre Maurílio, para mim, sempre foi um modelo. Talvez seja necessário resgatar aqui o fato de que eu fui seminarista do Pontifício Instituto das Missões por 5 anos, e foi nesse período, embora eu já o conhecesse desde 1973, eu ingressei no seminário em 81, inicialmente lá em Londrina, depois nós mudamos para Palhoça e depois para Brusque, né? E o Maurílio me acompanhou todos esses anos, porque quando eu voltava, regressava de férias, eu sempre ficava com ele, e a gente acompanhava, ajudava no que era possível no trabalho da comunidade. E o Maurílio, nesse período de formação, ele foi de uma importância crucial, porque ele era um modelo que a gente queria e tinha como modelo de padre, de missionário, que era uma pessoa extremamente engajada, uma pessoa voltada para um trabalho social, um trabalho de inserção muito profundo junto às populações mais carentes. E era desse jeito que a gente queria ser. A gente queria fazer do mesmo jeito, a gente queria ser do mesmo jeito. Uma inspiração mesmo, viva. Então, como eu tenho, do ponto de vista da formação, dos valores, não só eu, mas todo o pessoal das comunidades nas quais ele trabalhou, como nós temos como modelo de formação, como modelo de vida, como modelo de cristão, obviamente eu tinha uma certa dívida para com ele, e eu, escrevendo essas páginas, eu de uma certa forma quis pagar essa dívida. Uma retribuição em grande louvor, vamos dizer assim. Isso, a retribuição acho que é a palavra mais oportuna e adequada. E o que você espera, quem está te ouvindo agora, ao comprar o livro, ao ter o livro em mãos, ou de repente ganhar de presente, o que você espera que o leitor possa, com todo esse trabalho de longo de 2 anos, é isso? É isso. 2 anos, o que você espera que o leitor tenha nesse contato de conhecer um sacerdote que lhe inspirou muito também? Eu acredito que, e espero, tenho a esperança de que o leitor, ao
passar por essas páginas, encontre no Maurílio também um modelo de ser e estar no mundo, de ser cristão, de ser uma pessoa desapegada e de uma certa forma voltada para o outro e caridosa, enfim, acho que a gente espera. Eu nunca pensei de escrever um livro, mas alguém achou que era bom escrever e foi me fazer uma entrevista com muitíssima paciência. Este alguém é o Wilson de Souza, né? E ia lá no Sespate com caneta e papel, perguntando isso, aquilo, e só respondendo. Então, praticamente, quem escreveu foi José Wilson, né? E retratou muitas passagens da minha vida, interessantes, sofridos, alegres, tinha de tudo. Né? Por essa o senhor não esperava? Não esperava. Não esperava mesmo, né? E agora é uma celebração desta caminhada. E podendo rever muita gente que o senhor já conheceu, viu de perto, esteve junto, né? Depois de bastante tempo, está revendo as pessoas agora novamente. Muito bom. Inclusive, lá no Paraná também encontrei gente conhecida desde 70 e pouco, né? Continuam nativa até hoje, engajados. Foi muito interessante, um período bem interessante de graça. E estou muito feliz por colaborar com Missão Jovem, com a Web Rádio, que todo dia manda uma mensagem, bem ou mal gravata, mas eu mando. Manda sempre bem, padre. Eu comentei com o José Wilson ali atrás, entrevistando com ele, que o próximo sacerdote que ele deveria fazer uma biografia também seria o padre Paulo de Copo, que está do seu lado, você não acha? Eu acho sim. Tá aqui. O próximo livro para biografia teria que ser do senhor. Pode ser. Pode ser. Ele também andou. Andou mais do que eu, viu? De tudo que está no livro, padre, muita gente lembra do hospital, né? O hospital foi uma façanha sensacional. Foi. O senhor lutou e conquistou, é exemplo. Mas não é só ele, mas tem tantas outras coisas que o senhor já fez. Mas o hospital, poderíamos dizer que seria o grande presente que o senhor está deixando para todo o bairro. Sim, o hospital foi muito interessante, porque eu fiquei sabendo, por um conhecido, ele morreu, penso, que tem um projeto de um hospital na área de vocês. Se vocês souberem se organizar, quem sabe? Aí, falei com os padres, não tive muito resultado, não. Falei com os leigos, lembro que tinha alguns bem presentes na minha mente agora, e começamos 15 anos de luta. O hospital está lá. E valeu a pena, viu? Valeu. Também em Brasília, lutei muito para a moradia, desafiando até a força do governo, mas conseguimos assentamento. Para mim é uma alegria enorme estar com o povo que sofre e estar junto com ele. Uma alegria. Mas esse pessoal te lembra os tempos melhores, tempos revolucionários, quando tu mexeste com toda aquela redondeza do hospital, a garotada que tu te perdia e tu ia ao encontro e ia apanhá-la. Esse aqui te lembra mais esse tempo, não é? Depois pode dedicar-se a outras coisas, mas sempre dentro do teu espírito, mas já com menos intensidade, também porque os anos passam, não é? Os anos passam. Mas eu lembro muito bem quando sentado na calçada lá no cruzamento do Sabará, de noite, com os meninos de rua, que vinha aí para conversar, que coisa bonita, viu? Sim, muito interessante. Então são momentos bem que marcaram a vida minha e penso que um pouco. Eu tenho a impressão seguinte, cheguei num lugar, fiz a proposta, o povo me carregou nos braços porque acreditou e me levou. Então a caminhada não é minha, é nossa. Web Rádio Missão Jovem, um momento muito importante para quem teve contato com o sacerdote e doou a vida, e doa até hoje a vida, como o padre Maurílio. O padre Giancarlo está do meu lado aqui. Padre Giancarlo, estar no lançamento de um livro que conta a história de um amigo é um momento louvável, estou certo? É uma coisa muito bonita, mas eu diria muito importante, porque nós geralmente estamos acostumados a ler livros que lançam ideias, jogam opiniões, fazem críticas, avaliações. Em vez deste livro que vai estar sendo lançado,
mais do que uma história, é a proposta de um testemunho. Eu diria, entre livro e entre filme, é mais parecido com um filme escrito de uma história verdadeira, porque narra da paixão profunda de um padre, de um homem, de um missionário, e da fidelidade dele a esta intuição de amor, a opção pelos pobres, a certeza de que Deus anda com o seu povo, na convicção profunda de que os pobres, os humildes, são mestres de vida. Acredito que o Padre Maurílio, nesta parte, foi um mestre, primeiro discípulo, porque aprendeu com eles. Aprendeu antes, tinha aprendido antes com seus pais, a sua família, com seu irmão bispo, mas depois ele continuou nesta aprendizagem contínua, então merece. O livro dele não é para propagandar, não, é porque estou profundamente convencido. Ajuda a encontrar-se consigo mesmo no mais íntimo e no mais profundo, porque ele se encontrou e se realizou com o povo pobre e humilde que amou. Para a gente encerrar aqui, Padre Maurílio, a iniciativa de um leigo escrever sobre um sacerdote como o Padre Maurílio é um passo muito importante também, e também podemos dizer assim que é a sensibilidade do seu povo, uma forma de gratidão a tudo que o servo de Deus fez por toda a comunidade, estou certo? Eu estou super convencido daquilo que você está falando, porque não tem jeito, o bem sempre cativa, o bonito sempre chama, e quando algum missionário, algum padre, algum cristão, qualquer um, tenta ser coerente, fiel, viver segundo quanto diz, ele logo cativa, logo chama, logo apaixona. Assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos, e assim com certeza foi também e é com o Padre Maurílio. Obrigado, Padre Giancarlo. Quem sabe um livro sobre o Padre Giancarlo ainda veremos. É o senhor e o Padre Paulo de Copa, já disse. Será meio difícil, mas que Deus me ajude a viver bem. Pois o livro no livro não depende de mim. Tá, tchau. Obrigado. Tchau. Fica sentado? Obrigado, obrigado. Quando eu parti da Itália, meu irmão, Dom José, que já faleceu, me disse: Maurílio, você vai deixar a tua família, a tua terra, a tua pátria, mas vai encontrar uma outra família, uma grande família, muito maior na família que você deixou. Pois é, estou vendo que foi realizado isso. Vocês são a minha família. Agora estou longe daqui, mas a saudade da família bate sempre no coração. Todo dia, toda noite, eu me sinto um de vocês. Por isso agradeço a presença de cada um que está aqui. Quero lembrar também neste momento, este local onde nós estamos, do Colégio Santa Maria. E me lembra muitas coisas do Colégio Santa Maria. No tempo da ditadura militar, o colégio abria as portas para nossas reuniões de setor, que eram sempre muito quentes, devido ao momento que nos vivíamos. E pena que Cisterani, que deveria estar presente, não está passando bem, mas ela representaria muito bem. E ela tem muita coisa com a minha vida, Cisterani. Mas, realmente, esse livro que o Wilson escreveu, com muita paciência, determinação, quanta paciência a gente teve comigo. Quando eu lá no CESPAT para conversar, às vezes eu cochilando, Maurílio está dormindo? E eu não estou acordando. Mas com muito tempo ele foi me entrevistando. Né? O que eu devo dizer? Realmente o livro é a nossa caminhada. E é bom lembrar a nossa caminhada aqui nesta região. É saúde, é moradia, é estrada, de tudo. Para dizer que na comunidade, na paróquia Santa Clara, a rua que passa na frente, nós abrimos, nós. Um domingo, uma enxada, picareta, pá,
abrimos a rua e a prefeitura reconheceu e asfaltou depois. Então é bom quando você se sente junto com o povo, fazendo parte da vida do povo, do sofrimento do povo. Não foi toda a vitória que nós tivemos na nossa caminhada. Muitas derrotas também, mas também unidos na derrota. Estava em Brasília e um dia nós fechamos a rua para impedir a polícia entrar naquele lugar no Varjão do Torto. E estava fechando a rua e o chefe da operação me pergunta: o que eles vão estar fazendo aqui? Esse lugar não é aqui não, é na igreja. Bom, a minha igreja está aqui, ó. Está vendo esse povo que está aqui? Essa é a minha igreja. E nós resistimos. Um belo momento eu disse: para o povo que estava lá, e a gente é melhor que deixemos entrar, porque eles são armados e de repente leva todo mundo preso. Vamos deixar entrar ou não vamos? Vamos! E eu me perguntei: vocês sabem quem que acompanhava Jesus quando subiu o Calvário? Havia muito povo, havia mulheres, homens, mas quem encabeçava a turma eram os carrascos que iriam crucificar. Então nós vamos acompanhar os carrascos do nosso povo. Nós fomos atrás, acompanhando os carrascos, que chegando a um certo momento, nós ouvimos só as marteladas e pé de cabra derrubando todos os barracos. Momentos difíceis, sim. Voltamos para trás. Eu disse: daqui ninguém vai sair. Não sei como, mas ninguém vai sair. E ninguém saiu. Se vocês forem lá, hoje no Varjão do Torto, agora é um bairro muito diferente, com rua asfaltada e tudo. Então são coisas que no livro aparecem aqui e lá, e aparecem, foi escrito. É a nossa história, não é a minha, não é a minha, não. Eu costumo dizer o seguinte: eu cheguei num lugar que eu não conhecia nada, um grupo de padres lá de José Londrina me ajudou a abrir os olhos para saber onde eu estava chegando. E lá aprendi a caparbiedade dos ricos que exploram o povo. Aprendi. Tive alguns problemas, mas... Então, ele dizia: encontrei um povo que me carregou nos braços e me levou em frente. E que tem muita gente que realmente acompanhou muitos anos. Dona Joana está aí, né? Ela, com a sua idade, nunca faltou uma vez sequer numa caminhada. Aí, eu até pedi a bênção para ela. Tem uma santa assim, ela tem o Espírito Santo no bolso, viu? Então são coisas que são importantes. Tem que ser escritas, porque é a nossa história. Vou parar por aqui, porque a emoção te pega de surpresa, né? E não sei mais o que dizer, né? Mas muito obrigado, viu? A família, vocês são a minha família. Terminando, lá em Londrina eu encontrei uma outra família. Sabe qual é? A Toca de Assis. A primeira vez que fui celebrar a missa lá, eu disse: eu me sinto em casa. Por quê? Vocês acolhem os pobres dentro de casa, de rua. Eu acolhia também, somente eram crianças. Um pouco mais desafiador, mas eu acolhia. Eu vou lá, me considero capelão da Toca. Vale a pena, né? Muito bem. Agora paro por aqui. Muito obrigado, viu, pela paciência.